Olá pessoal, me chamo Yandela Maria, tenho um ateliê onde trabalho com venda e primeira locação de vestidos de festa. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como é a construção daquelas tão famosas agulhas de fazer bordado tackling. Para quem não conhece, aquele bordado de bastidor se chama bordado tackling, que é aquela foto que eu postei essa semana lá no grupo. Bom, pessoal, eu tô aqui com alguns modelos da minha pequena coleção de agulhas, que eu fiz essas 4 aqui, porque são 2 tamanhos diferentes. Tenho 2 finas e 2 mais grossas, tá? Porque eu escolhi assim, lá na loja tinha esses 2 tamanhos e eu comprei esses 2 tamanhos diferentes. Eu acho que tem outros tamanhos também, não lembro porque já tem tempo que eu fiz. Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar para vocês que agulha é essa, como a gente adquire essa agulha. Primeiramente eu quero dizer para vocês que essa agulha não é uma agulha de mão, ela é uma agulha de máquina. Então, vocês que estão vendo por aí, vender em alguns lugares, e o pessoal falando, essa é a agulha verdadeira, de bordado manual. Isso não existe. Na verdade, todas elas são uma agulha de máquina adaptada, que é uma agulha de máquina que faz ponto corrente, que é o mesmo ponto que a gente vai utilizar no bordado, só que é uma máquina que faz. Porém, essa máquina acho que não prega pedrarias, não. Ela só faz realmente o ponto corrente para um bordado específico. Não é o mesmo ponto corrente utilizado nas máquinas de malha, aquela galoneira, colarete, como vocês conhecem por aí. Não é aquele ponto corrente, não. É um ponto corrente que é igual ao ponto corrente de crochê, tricô mesmo. Só que ele é feito sobre o tecido, tá bom? Então, desde já falei pra vocês que não é uma agulha manual, é uma agulha de máquina, que todas elas são adaptadas. As minhas, eu sou pobre, então as minhas são adaptadas em caneta. Essa aqui é um boleador que estava sem a cabeça e eu aproveitei e coloquei ele aqui, né? Essa aqui é uma agulha de ponto russo, que ela também tem um furo do outro lado, eu aproveitei para colocar. Essa aqui é uma caneta piloto, que eu utilizei para fazer. Essa aqui é a caneta normal, Bic, sei lá, não é nem Bic, é mais pobre ainda. Acho que eu peguei uma caneta velha que tinha aqui, enfim. Então vamos ao material que a gente precisa para poder fazer essas agulhas. Primeiro, uma caneta normal. Pega uma caneta velha, gente, não estraga essa caneta nova não precisa comprar uma caneta nova não, por favor. Que a gente vai precisar, que é bem melhor que ela esteja sem a carga, que assim você não faz sujeira, tá bom? A gente vai utilizar um alfinete. Eu usei aqui, na verdade, nas minhas, um alfinete. Se você ver, estão elas com um alfinete aqui, com um alfinetinho. Mas se você achar mais fácil, você pode utilizar parafuso. Você pode colocar um parafusinho, tá bom? Se você não achar viável colocar um alfinete. Eu coloquei o alfinete porque achei mais fácil. Não tinha um parafusinho pequeno e imaginei que o parafuso fosse ficar incomodando no meu dedo na hora que eu estivesse bordando. Que na verdade você fica fazendo esse movimento assim, pra lá e pra cá. Então eu imaginei que ela fosse ficar me machucando, tá? Você vai utilizar cola quente normal. Se não tiver cola quente, pode ser cola de silicone, cola de sapateiro, acho que também funciona. E a agulha propriamente dita dessa máquina, né? Que é uma agulha bem pequenininha, como se fosse aquela agulha de crochê mesmo, tricô. Não sei se eu vou conseguir focalizar aqui pra vocês, mas vocês já viram fotos aí da agulha, né? Então, ela vem como uma agulha de máquina mesmo. Ela tem aquela cabecinha assim, ó, mais larga, igual a agulha de máquina. Só que ela é mais comprida, é bem mais comprida, olha só, pra vocês repararem. Ela tá vindo mais ou menos nessa altura, então ela é bem mais comprida que uma agulha normal. Essa aqui é uma agulha normal de máquina, se eu não me engano até de overlock, não sei. Mas ela vai vir com essa cabeça aqui exatamente, porque ela é uma agulha de máquina, ela não é uma agulha de mão. Você vai transformar ela para virar uma agulha de mão. O pessoal mais rico aí que vende essa agulha um pouco mais cara, eu já vi o pessoal vendendo ela assim,
com a caneta, grosseiramente, e vendendo a mais de R$ 200, desse jeito, que eu acho um absurdo, né? Porque essa agulha você consegue comprar elas que é menos de R$ 10 nos armarinhos. Eu comprei num armarinho aqui específico pra coisas que vende, onde vende agulha, essas coisas assim, armarinho de costureira. Ela é bem baratinha. Se você tiver disponível, é porque eu não tinha e não pude fazer. Uma tora de madeira, um rolinho de madeira, você pode com uma broca, essa aqui é uma broca bem fininha, broca de parafusadeira mesmo. Você bota ela na tua parafusadeira e faz um furo, né, numa torinha de madeira. Se você tiver disponível, você pode até invernizar ela para ficar bem bonitinha. Então você faz um furo que é para você poder introduzir a agulha dentro desse furo para ficar como uma caneta, tá? Essa é a que estão vendendo da França, que eu já vi também. Porque eu tenho bastante pessoas, conheço quase todos os pessoas aí que faz pela internet que tá vendendo essas agulhas, tá? Enfim, você também pode utilizar essa mesma broca para fazer o furo para poder enfiar o alfinete aqui, ou então o parafuso. Se você tiver uma mão legal e for colocar um parafuso, você consegue parafusar ele sem nem mesmo utilizar uma broca. Se for aqueles parafusos de madeira, que ele tem uma ponta bem fininha, né? Ele tem aquela ponta bem fininha que você pode ir parafusando ele e ele vai se encaixar no material, né? No plástico eu acho que dá pra fazer assim, é mais difícil. Mas na madeira também tem como você fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai fazer esse furo e colocar o alfinete ou o parafuso aqui. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para poder esse vai ser seu guia, na verdade. O guia de onde está o bico da agulha. Na verdade, a agulha, eu vou tentar desenhar aqui para vocês verem. Ela tem aquele biquinho assim, né? Ela faz o ganchinho, né? Que é bem fininho. Tô fazendo aqui de um modo grosseiro. Então, o parafuso, ele tem que estar aqui. Ou o alfinete, ele tem que estar aqui nessa direção, tá, pessoal? Para poder guiar para você onde está esse pedacinho aqui. Então ele tem que estar na mesma direção que esse coisinha aqui, tá bom? Que é a cabecinha dela virada para cima, que é isso que vai te ajudar. Esse que é o pulo do gato do seu bordado. É isso que te dá um macete para você conseguir fazer um bordado legal sem tanta dor de cabeça. Mais pra frente eu vou estar postando um vídeo explicando melhor qual é esse macetezinho da agulha para você saber exatamente, que é justamente aquilo que eu tava falando no início, que é você ficar com ela, esse negocinho vai te guiar com o dedo exatamente, tá bom? Então depois que eu coloquei o meu parafuso, ou então o meu alfinete aqui em cima, o que eu vou fazer é tirar a carga da minha caneta. Eu vou tentar tirar aqui, gente, que eu tô usando uma mão só, então tá meio difícil. Ai, consegui. Tá soltando. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Tô sozinha aqui com uma mão só, então tá um pouquinho difícil. Tenham paciência. Mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. Tirou a carga da sua caneta, você vai utilizar a própria carga da caneta para poder enfiar a agulha, tá? Porque eu achei mais fácil assim, que a agulha vai ficar mais centralizada na tua caneta, acho que fica melhor. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, falei pra vocês no início, pra usar uma caneta velha, né? Porque assim você evita de fazer sujeira. Isso é se você estiver utilizando uma caneta. Se você estiver utilizando a madeira, nem vai precisar fazer isso, né? Vocês só vão fazer um furinho bem aqui no meio da madeira. Vamos dizer que isso aqui seja uma torinha de madeira. Você vai fazer um furinho no meio e vai enfiar a cabecinha da agulha, né? Que ela vai ser enfiada aqui. Então, eu vou fazer aqui a demonstração para vocês com uma agulha normal, porque eu não tenho outra agulha dessa aqui. Eu fiz todas minhas e nem pude comprar outra porque eu esqueci. Enfim,
Então, se você estiver com a caneta ainda com carga, você vai tirar esse bico aqui dela, tá bom? Esse biquinho. E vai tirar essa carga com bastante cuidado para não fazer sujeira. Porque se você deixar a carga da caneta, qualquer resquício de carga, ela pode ficar sujando sua mão e pode acabar sujando o teu bordado também, o que não é legal, né, pessoal? Imagina você tá trabalhando com um tule branco e aí suja ele todo de vermelho ou azul, você vai estragar todo o seu trabalho, né? Então, você tirou a carga da caneta, tirou toda a tinta, você vai enfiar a cabeça da agulha, que ela tem exatamente a mesma cabeça de uma agulha de máquina, porque ela é uma agulha de máquina, relembrando. E você vai enfiar ela aqui, dentro onde fica a ponta da caneta. Você vai tirar essa ponta aqui e vai enfiar a agulha. Observando, tendo muito cuidado. Não, enfim, é só isso. Eu tô confundindo aqui. Enfiou a parte aqui e aí você vai introduzir de novo na caneta. Só que quando você for colocar agora de novo na caneta, eu fiz isso, eu achei que ficou melhor. Foi exatamente colocar cola quente no tubo da caneta. Nesse tubo aqui. Ó, vocês podem ver que a minha tá até um pouco tortinha, que a cola quente chegou a derreter a minha caneta, tá, pessoal? Porque eu coloquei, porque assim ela ficou firme. Não sai mais, eu posso fazer, já tentei até, uma vez eu tentei tirar para poder fazer uma agulha mais bonitinha, não consegui, não sai mesmo. Se a coisa estiver bem quente. Ó, se vocês podem ver que essa aqui, ó, tá até torta. Eu nem uso essa daqui, porque ela ficou torta. Vou tentar centralizar aqui pra vocês verem, ó. Ela ficou bem torta. Eu não uso, porque ela não fica ruim. E sem essa que também tá sem aquele alfinetezinho, que é esse aqui. Essa aqui também eu não utilizo, não. Eu uso mais essas duas aqui. Sem esse parafusinho, fica quase impossível de você conseguir bordar, porque é muito difícil, você nunca vai saber onde está a tua cabeça da tua agulha, e você tem que enfiar ela assim e voltar com ela de uma forma certa lá, que eu vou explicar depois para vocês, para não agarrar outro tecido, para você conseguir tirar. Então, para isso, precisa ter essa cabecinha aqui. Então, e você fez, enfiou, botou cola quente, fechou. Basicamente é isso, é a agulha. E é exatamente essa que o pessoal tá vendendo aí pra fora, tá, gente? Eu já vi o pessoal vendendo a R$500 com curso e tal. E essa agulha, muito caro, que eu acho um absurdo, porque ela, na verdade, gente, como eu falei, não é uma agulha de mão. Não existe essa coisa de agulha original, não é verdade, porque ela é uma agulha de máquina, que todas elas são adaptadas em alguma coisa. A minha tá adaptada na caneta, como eu expliquei aqui pra vocês. Eu acho que ficou bem claro como que se faz essa agulha. Mas o pessoal aí afora faz com a torinha de madeira, que fica mais bonito, né? Você inverniza ela, pode arrumar bonitinho, fica bem legal. Mas é uma coisa muito boba, eu acho, né? E pra gente que precisa trabalhar, você vai com o que tu tem na mão, né? Você tem que se virar nos 30, é aquela história. Se você precisa de um trabalho, você tem que se virar nos 30. Bom, eu fiz esse vídeo, espero que tenha esclarecido para vocês. Qualquer pergunta vocês podem colocar aí, porque eu vou tentar ao máximo responder todos vocês, tá, pessoal? Tentei o melhor aqui para explicar para vocês. Essa agulha eu aprendi, com a graça de Deus, eu sou uma pessoa muito didática, aprendo as coisas bem, na maioria das vezes sozinha, e aprendi vendo videozinhos bem escassos que tem na internet, que o pessoal coloca, mas são bem, como eu posso dizer, bem simples, né? Na verdade, eles não explicam nada, eles só mostram que são craque em certos bordados, mas não te explica quais são os macetes e tal. Então, eu bati cabeça aqui, chorei, fiz tudo, porque para você conseguir fazer esse bordado, você chora muito, porque ele é muito difícil. Eu não vou enganar vocês, não é um bordado mais fácil do mundo, mas também não é impossível de se fazer. Eu consegui aprender sozinha, então acredito que com a ajuda que eu vou dar para vocês vão conseguir aprender aí também. Como eu disse, eu não sou uma expert nesse bordado, porque justamente estou aprendendo também agora. E sozinha, né, pessoal? Eu tenho apenas 23 anos, tô aqui tentando aprender sozinha
como se faz esse bordado, né? E graças a Deus já consegui fazer. Vou até mostrar aqui pra vocês como é que tá a altura do meu agora, né? Ele tá assim agora, ó, ele tá se formando o desenho do bojo. Tá de cabeça pra baixo, né, pessoal? Deixa eu virar aqui assim. Olha, não sei se vocês vão conseguir entender, mas tá se formando aqui. Aqui é o decote do bojo, né? Ele tá todo alinhavado. Depois eu vou explicar para vocês em outro vídeo como é que se faz o bastidor. Como é que eu me virei aqui com o meu bastidor. Você precisa de um bastidor que você precisa de uma mão livre, as duas mãos livres, na verdade, né? E o tecido tem que ficar bem esticadinho, bem arrumadinho. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.